Oi, gente! Muito boa noite! O programa da Regina já está no ar. Agora, ainda mais pertinho de você, né? A qualquer hora, de onde estiver, é só se inscrever no canal e acompanhar conteúdos feitos para inspirar o seu dia a dia. Tem um time incrível aqui de colunistas que você já conhece e novos nomes sempre chegando para somar, né? Com temas que fazem parte da nossa vida: moda, saúde, bem-estar, empreendedorismo, direitos, design, cultura e muito mais. Toda quarta-feira às 20 horas, um episódio inédito espera por você. Porque aqui jornalismo e entretenimento andam juntos, do jeito que você mais gosta. O programa da Regina tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, ambientes mais lindos e modernos. Nos endereços Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, Avenida Ipiranga 7630 em Porto Alegre e também na Rua Liberdade 46 em Canoas. E eu tenho que falar, claro, da Via Pádova, móveis e decoração, que é onde nós estamos, no segundo andar da Simoneto, aqui da Avenida Ipiranga 7630. Então, Simoneto e Via Pádova, elegância e sofisticação para o seu lar. Abro este programa de hoje recebendo esse convidado aqui muito especial, já agradecendo a presença dele aqui no programa da Regina, o Dr. Rodrigo Fagundes. Ele Obrigado. É tricologista. Isso. Já vamos começar por aí, né, Rodrigo? Eu acho que explicando o que é a tricologia. A tricologia é o ramo da saúde que cuida do couro cabeludo e do cabelo. Então ela vai mais a fundo do tratamento capilar, das calvícies, dos tipos de dermatite, principalmente a parte da pessoa que está ficando careca, principalmente o homem. Né? Então, a tricologia cuida basicamente do couro cabeludo e do cabelo. Muito bem. Bom, e acho que já que tu falaste em couro cabeludo, a gente precisa entender isso, né? O que acontece com cada paciente, na verdade, que tu analisa, né? E qual é o primeiro passo, digamos assim, para mudar aquele histórico capilar? Geralmente quem me procura são homens, né? A maioria são homens de 20 a 50 anos. Nossa, já cedo. Sim, eu tenho pacientes de 18, 17, mas eu ponho mais a média para 20. Que estão com falhas no cabelo ou que tem uma herança, né? Uma herança capilar, uma herança de calvície. Pode ser genético, então? Pode. A calvície é basicamente genética. Nossa. Né? Então, assim, são homens, a maioria, que me procuram para reverter o processo da calvície. Alguns com já alguns sinais, alguns sintomas de calvície, outros que querem cuidar para que não aconteça. Isso que eu ia te perguntar. Isso. Quer dizer, a gente pode fazer um trabalho de prevenção, então. Pode. A pessoa que já sabe que na sua família tem mais casos, já pode fazer um trabalho de prevenção. Pode. Inclusive, agora está sendo mais divulgado isso, porque o cabelo tem que ser tratado como uma, não digo doença, mas assim como tu cuida da tua pressão, cuida da tua não ter diabetes, claro. A calvície também tem que ser cuidada. Bom, tu estavas falando aqui que a maior parte é genética, mas existe mais de um tipo de calvície? Quantos, assim? Muitas. Quais são os mais comuns, digamos? Mais comuns é a alopecia androgenética, né, que é a masculina, ou a feminina, né, que o padrão é um pouco diferente, mas é genético. Existe a alopecia areata, que são placas onde ficam falhas no couro cabeludo. Outras que a testa aumenta, a gente costuma dizer que a mulher principalmente diz que a minha testa aumentou de tamanho, né? Que se chama alopecia fibrosante frontal. E tem assim, alopecia decalvante, tem várias assim. As mais conhecidas são a alopecia androgenética, a alopecia areata e a alopecia cicatrizante frontal. Todas essas, existe tratamento ou tem algum tipo que não tem como fazer tratamento? Não, todas têm tratamento, né? Umas têm cura, outras não. Outras têm tratamento para amenizar, outras não. Então tudo depende também do estado de saúde também, da parte da saúde da pessoa, não só do cabelo, né? Mas principalmente a alopecia genética, tanto do homem quanto da mulher, a gente consegue frear, vamos dizer assim, não reverter, mas frear. Agora me ocorreu uma coisa, porque tu estavas falando aqui de idade, tem pessoas muito jovens, mas, por exemplo, tem a questão da idade também. A pessoa pode perder
começar a perder cabelo por Pode. conta da idade mesmo? Pode inclusive as mulheres, a pré e pós-menopausa, que a gente chama a alopécia senil, né? Que é onde os hormônios ficam todos alterados ali, pode desencadear a alopécia que está lá escondidinha, né? Que não aconteceu ainda, pode desencadear. Coisas do nosso dia a dia, estresse, por exemplo, podem fazer. E outra, né? Acho que a pessoa fica com essa dúvida. Tá, mas então ter queda de cabelo pode ser que eu vou ficar careca? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas o estresse, que é o mal da humanidade, ele faz a queda de cabelo excessiva, que tem um outro nome, eflúvio telógeno, é um nome feio, né? Mas o que quer dizer? Telógeno é uma fase do cabelo que a queda é a hora que o cabelo está velho e está na hora de cair. Eflúvio quer dizer um aceleramento, uma aceleração, o cabelo cai antes do tempo e em tufos, em quantidades. E a maior responsável por isso é o estresse. Pois é, existem sinais assim de que, por exemplo, eu tô com uma queda exagerada de cabelo? Existe. As pessoas, a maioria mulheres que me procuram por queda exagerada de cabelo. E como é que eu sei, por exemplo? Eu perdi, porque ninguém vai contar Ninguém os vai fios, contar, né? Mas tem sinais, assim, tipo no travesseiro, na escova, enfim. Mais comum no chuveiro, né? Na escova ou pente, no travesseiro também e na roupa, né? Elas costumam dizer assim, eu vou andando pela casa e vou achando cabelo. Mas assim, pelos estudos, é de 100 a 150 fios por dia. E como tu disse, não dá para ficar contando. Sim. Mas assim, por dia, se tu encher uma mão, assim, uma bolinha enchendo a mão, é um sinal de que é perda de cabelo em excesso. E outra, também tu te conhece, né? Então, pois é. Tu sabe, olha, aumentou a minha queda de cabelo, então não vai mais por isso. Bom, tudo isso que a gente está falando aqui mais um pouco tem no e-book. Isso. Queria que tu contasse um pouco pra gente como é que as pessoas fazem para acessar, né? Isso. Eu estou lançando agora o meu e-book, né, de forma gratuita no meu Instagram, a pessoa pode baixar ali, né? Tá vendo o Instagram aqui na tela, né? Isso. Ela é mais voltada para o público masculino, por enquanto. Eu tô pensando já no público feminino. Mas assim, explicando o que é calvície genética, os cuidados que tem que ter, se existe tratamento ou não. Eu mostro alguns antes e depois do meu trabalho. Então, assim, o começo do e-book é falando sobre a calvície e do meio para o final é mais explicando sobre o meu trabalho. Inclusive, a gente estava vendo aqui, né, sempre alguns casos, né, de antes e depois. Sim. E, na verdade, assim, quer dizer, existem também, eu sei, muitos mitos e verdades, né, de calvície. Sim. Para a gente encerrar aqui, quais são os mais comuns? Os mais comuns. Somente o shampoo faz o cabelo crescer? Não. A água quente prejudica o banho, o cabelo, o crescimento do cabelo? Prejudica. Né? Somente o chazinho da vovó, um alecrim, um cremezinho, uma pomadinha, né? O comprimidinho que a vizinha deu. Não, tudo isso é mito, né? Cada corpo cada organismo é um organismo, como se fala. O que é bom para ti não é bom para mim. Rodrigo, eu quero te agradecer, dizer que a gente tinha aqui muito mais coisas para falar, porque é um assunto enorme mesmo, né? Que tem muitas coisas legais. Mas muito obrigada desde já e todo mundo pode, claro, acessar o e-book, né? E aí já saber muito mais informações ainda. Muito mais. Valeu mesmo, viu? Muito obrigado, viu? Você está pensando aí em renovar sua casa, dar uma cara nova, quem sabe, para o seu ambiente de trabalho? A Simoneto Grupo Duarte tem o projeto ideal para transformar o seu sonho em realidade, né? E com condições que cabem sempre no seu bolso. Nesse mês de Black Friday, tem novidade boa chegando por aí. Vamos conferir? É proibido perder negócio em novembro aqui na Simoneto. Novembro é mês de Black Friday, novembro é mês de Simo Black, a maior Black Friday de todos os tempos da Simoneto Grupo Duarte. Você conta até com 50% de desconto para realizar o seu sonho. Então, até o dia 30 de novembro, você que esperou a oportunidade do ano para realizar o seu sonho de um ambiente planejado, você vai vir tomar um café aqui comigo e realizar o seu sonho, tirar o seu projeto do papel. Mas uma atenção, uma coisa muito importante, são apenas 80 vagas, pessoal. A gente consegue atender 80 clientes para colocar na condição de fábrica com desconto de até 50% off. Então não perde tempo, você vai contar com a melhor condição do ano, com o maior grupo lojista do mercado, com o maior grupo de tradição de todo o estado do Rio Grande do Sul. E 3 pontos de atendimento, 2 em Porto Alegre e 1 em Canoas. Então corre, garante a tua vaga, vem conversar comigo e com uma das nossas designers e arquitetas e realizar o seu sonho com o menor preço do ano. Hora do Espaço Estilo Simoneto, aqui no programa da Regina, né? Hoje a gente está recebendo
a Roberta Magalhães de Andrade, que é uma das três sócias, eu acho que é na verdade, né? Exato. Da Rabisco Arquitetura. E na verdade eu gostei muito de uma frase que eu já li aqui dela, que ela diz: eu sou o resultado das mudanças que eu resolvi fazer um dia. Exato. Muito legal. E quero começar perguntando isso, né? Por que dessa frase? O que isso tem a ver com a Rabisco? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Regina. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Simoneto, também. Então, há 14 anos atrás surgiu a Rabisco, né, da união de 3 sócias que tinham o objetivo de mudar a vida das pessoas. E é exatamente sobre isso, é exatamente sobre a gente mudar a vida dos outros e a gente ir mudando também conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Então, a gente vai aprendendo muita coisa aprendendo. e vai mudando com isso. E vai mudando, né? exato. Até a tua visão, talvez, da arquitetura foi mudando, né? Com certeza. Hoje, Regina, eu faço parte das etapas de obra. Então, eu vivo em constante mudança. Eu imagino. E assim, eu até era bem avessa à mudança no passado. E essa profissão me transformou numa pessoa que não consegue ficar parada e tem que mudar, né? Pois tu sabe que eu acho que a mudança, na verdade, e aí falando de obra, eu também detestava. E eu acho que com o tempo a gente também vai gostando um pouco disso. Com certeza. Depois que a gente faz uma vez, né? É verdade. Aí a gente pensa, ai, mas me deu até saudade daquela confusão. Daquela confusão. Bom, qual é o diferencial que tu diria, assim, que é da Rabisco? Então, hoje a Rabisco oferece atender o cliente de ponta a ponta. Então, o cliente chega para nós com o sonho de transformar o espaço dele ou com o sonho de construir a sua casa ou o seu apartamento. E a gente consegue atender desde a etapa de projeto até a etapa de acompanhamento de obra. Então, eu sou a parte de gestão de obra e acompanhamento, e aí o cliente fica tranquilo, porque todo mundo se arrepia quando pensa em obra, né, Regina? Se fizer obra, não quero obra, não sei. E principalmente fazer. também, e gestão, tu diz, é a questão de custos também, não? Também. Nós porque fazemos isso é o que mais cronograma. apavora, gente. Daí a gente começa a fazer a obra, daqui a pouco surge não sei o quê. Aí Exatamente. surge mais não sei o quê. Então, se não tem planejamento, a gente fica sem nada, né? Fica sem Exatamente. dinheiro nenhum. E esse é o diferencial, porque a Rabisco faz o projeto, a Rabisco faz o orçamento para saber quanto que todo aquele sonho vai custar e acompanha todo o gerenciamento da obra. Então a gente consegue fazer até, às vezes, obra à distância. O cliente nem mora em Porto Alegre, ele comprou um apartamento, faz um projeto online com a gente e a gente entrega depois a chave na mão. Então, eu acho que esse é o diferencial da Rabisco, sabe? É deixar o cliente tranquilo em todas as etapas. Na criação, no orçamento, que é o bolso, e depois na obra, que é a gente cuidar de todo mundo. Eu brinco, Regina, que eu sou o maestro da orquestra. Exato. Porque a gente precisa fazer com que todas as equipes se comuniquem e todas as equipes conversem e nenhuma estrague o trabalho da outra. E é legal também isso, assim, tu não ter que ir bater de porta em porta, né? Como a gente fala. Exato. Que é aquela assim, eu comecei contigo, eu vou até o fim contigo. Exato. Aí não tem que explicar tudo de novo para outra pessoa e cada um fazer uma coisa. E a nossa linguagem também é a mesma, né? Sim, exatamente. Porque enquanto o cliente está dentro da Rabisco lá no escritório projetando, eu também estou lá. E quando a gente está dentro da obra, se precisa voltar no projeto, a gente também está lá. Então é legal, assim, porque a gente consegue atender e o cliente fica realmente tranquilo, porque sabe, pô, é a Rabisco que vai resolver. Então eu vou entrar e vou sair com a Rabisco. Problema da Rabisco. Problema não da quer Rabisco. nem saber. É E bem isso aí. Isso aí. Agora, tu falou uma coisa também legal, que é a questão do sonho, né? E isso a gente tem, claro, quando entra, sabe que isso vai ter que ir pro papel. Geralmente, a pessoa chega com um sonho e consegue realizar ele todo, ou geralmente, assim, surgem problemas no caminho que a gente precisa mudar um pouquinho o rumo desse sonho. Sabe que eu acho que a mudança de rota, às vezes, ela é necessária. E a gente criou uma metodologia dentro da Rabisco justamente para que a gente consiga fazer essas mudanças de rota de forma leve. Então, assim, no projeto, o sonho, né? A gente precisa que o cliente precisa passar para a Rabisco para a gente conseguir tirar da ideia dele e botar no papel. Então, a gente tem várias etapas para isso. Depois a gente chega no orçamento, que às vezes o sonho lindo e incrível não cabe no bolso. Começa a ruir aos pouquinhos. Isso. Então, mudamos a rota, talvez pensamos em novos materiais. Sim. Aqui o João da Simoneto, que trabalha conosco na parte de imóveis, vai nos trazer algumas soluções para deixar o projeto um pouco mais em conta. Sim.
Então a gente faz o ajuste da rota. E depois nós temos ainda o desafio da obra, Claro. que às vezes tu abre uma parede e que na planta estava escrito da construtora que não tinha pilar e ali tem um pilar, e daí a gente precisa mudar a rota de novo. E O que a gente vai fazer? Aquela velha história, tinha uma pedra no meio do caminho. Exato. E aí a tranquilidade de estar com a Rabisco é que a gente vai resolver. Ah, então isso já tranquiliza bastante. Sim. Obrigada, Obrigada, Roberta, pela Regina. tua presença aqui. Obrigada Tá? também. E é isso, então. Vocês já sabem Obrigada. agora, procurem lá a Rabisco Arquitetura, né, que vocês vão encontrar todo esse know-how aí, né, nessa questão de planejamento. Obrigada mesmo. Obrigada, Regina. Gente, hoje a Luísa Tomé, que é atriz e embaixadora da CG Home Care, vai falar sobre a importância das amizades para a saúde. Eu amo estar rodeada de amigos. E você? As relações sociais são muito importantes para a qualidade de vida de todos nós e mais ainda do idoso. Olha as vantagens: melhora a saúde mental, previne a depressão, evita o sedentarismo, diminui problemas cardiovasculares e neurológicos e aumenta a longevidade e preserva as memórias. Então vamos chamar os amigos e familiares para uma reunião em casa. ACG Home Care, 25 anos. Tá na hora dela aqui comigo, a Silvia Goulart da Up Model. Sim, puxa a cadeira aí, já senta. Se você tem filho pequeno, se você, quem sabe, quer ir para a carreira de modelo, né? Tudo é possível, já falamos aqui. Vamos falar ainda sobre isso, essa questão do perfil, como mudou, né? Silvia, que hoje quase todo mundo pode ser modelo se quiser, né? Todo mundo pode, É. né? Aquela velha história, não tem mais um padrão. Não existe, principalmente dentro da publicidade. Então, se a pessoa já tem seus 60 a mais, 50 a mais, 70 a mais, tem um mercado muito amplo para eles, porque a publicidade exige cada vez mais pessoas para usarem os seus produtos. Então, como existe tudo que é tipo de produto, todo tipo de pessoa com qualquer idade pode Claro. ser uma representante. E nós temos esse aumento aí no mercado, principalmente dos 40, 50 a mais, né? E é isso, as pessoas precisam fazer. Mas o nosso assunto de hoje, inclusive, é sobre testes, né, Silvia? Porque, claro que a gente, para começar nessa função, a gente precisa fazer teste, né? Como é que a UP lida com isso? Nenhum modelo é aprovado diretamente sem passar por um teste. E hoje, desde que entrou a pandemia, os testes não são mais presenciais. São os testes que as pessoas fazem em casa, então, que se chama self-tape. Mas é um Deus nos acuda Mas isso. Como é que a pessoa aprende a fazer direitinho esse teste, né? Então, depois que a pessoa tem o cadastro na agência, a gente vai ensinar, a gente manda vários modelos, a gente manda várias orientações de como ele deve fazer. Mas ele deve saber que o teste, ele tem que usar uma roupa neutra, ele tem que estar com uma maquiagem básica, não pode estar com sombra, não pode estar com lápis nos olhos, escolher uma camiseta cor lisa, calça jeans e uma boa iluminação. Esses são os pontos principais. vale para todo mundo isso, para homem, criança, mulher, enfim, idoso. Vale para todo mundo. Tá. E aí, por que tem que, na verdade, atualizar? Eu lembro que quando a gente falava na nossa primeira temporada lá, a questão do cadastro, né? Que às vezes a pessoa vai, some e depois volta. O cadastro é o mesmo e a pessoa está completamente diferente. Por isso tem que atualizar. Exatamente. Tão importante quanto ter um cadastro na agência é mantê-lo atualizado, porque nessa semana entrou um trabalho para nós de calçados. Eles queriam crianças com uma numeração de pé específico, porque era o tamanho da peça piloto que o cliente tinha. A gente vai até o sistema, procura todo mundo que está dentro daquela medida e muitos estavam desatualizados. Então, não adianta eu mandar para o cliente o meu modelo mais lindo se a numeração do calçado não está. Só que quando eu vou buscar no sistema, ainda aparece aquela medida porque está desatualizada. Então, é importante que as mães, principalmente de crianças, se detenham a atualizar, principalmente a altura, manequim e número do pé. Essas medidas precisam estar sempre atualizadas na agência para que as crianças não percam a oportunidade. Eu falo crianças porque os adultos não mudam de medida com tanta frequência, né? Mas se mudou, emagreceu ou engordou, também é importante que atualize. E às vezes cor de cabelo também mudou penteado. Dentição de criança muda muito, porque naquela fase entre 5 e 6 anos eles têm os dentes de leite, estão transicionando a dentição, isso muda muito, assim, a pessoa fica muito diferente. É verdade. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida e, aliás, isso gera uma ansiedade incrível.
Fiz o cadastro. Quando é que eu vou ser chamado? Assim que surgir um teste pro teu perfil. Porque Pode demorar? pode demorar. O modelo entra na agência e ele fica à disposição no nosso banco de dados. Então, precisa que o cliente faça uma campanha, crie uma campanha que seja o perfil daquela pessoa. Pode ser que o primeiro teste que entrar já seja o perfil dela, ela vai ser encaminhada, ela vai ser apresentada. Mas pode ser que isso leve um tempinho. Isso é uma questão de sorte também. Também tem uma questão de sorte. É como estar preparado com um currículo bem elaborado, né? É muito importante que o modelo tenha o maior número de habilidades, o maior número de características e que o cadastro esteja atualizado, porque quando o cliente solicitar um perfil bem específico, ele vai se encaixar. E a UP avisa o modelo, a família, enfim, que as coisas, o teste foi encaminhado, vai ser, ainda está em aprovação, depois foi aprovado, o que a gente faz? A gente usa muito a nossa rede social, o nosso Instagram, para comunicar os modelos, e a gente tem um canal também para essa comunicação. Então, todo o final da semana, a gente posta todos os trabalhos que aconteceram na semana e quem foram os modelos aprovados. Obviamente que o modelo aprovado a gente liga e entra em contato com ele diretamente, mas a gente também tem um sistema que controla todos os testes que o modelo foi encaminhado. Se o modelo quiser se atualizar de quais foram os testes que eles foram encaminhados, basta solicitar no WhatsApp da agência que a gente vai apresentar todo o relatório de todos os testes apresentados. Encerrando, por que às vezes o modelo não é apresentado para um teste? Porque ele não está no perfil que o cliente buscou. E isso gera muito problema, né, Silvia? Porque as pessoas dizem, ai, mas por que eu não fui aprovada? Será que eu sou feio? Será que eu não sei o quê? Apenas não tenho perfil. Exato. Não tenho perfil para aquele trabalho, né? Essa semana eu ouvi um podcast, uma modelo nossa, que ela disse que ela fez uma carreira internacional, ela estava na Índia há pouco tempo, que de tudo que ela viveu dentro da agência, ela está comigo desde criança, o mais difícil para ela lidar foram os nãos. Então, a gente manda um relatório gigantesco de vários testes que o modelo nem ficou sabendo que ele foi apresentado e ele não foi selecionado porque o cliente entendeu que para aquele momento, para aquela campanha, não era o que ele estava buscando. Mas a vida é cheia de nãos, né? Cheia a gente de nãos. precisa entender isso. E desde pequenininho já. É. Obrigada, Tassil. Obrigada. Valeu, até mais. Até semana que vem com outro programa inédito aqui. Bom, você sabia que o caso Suzanne von Richthofen, que ganhou filmes, documentários e agora a série Tremembé no streaming, acabou alterando a lei da herança no Brasil? Para explicar o que mudou e o que isso significa na prática, a nossa advogada, a doutora Virgínia Lobato Flores, traz todos os detalhes. Oi, doutora Virgínia. Oi, Regina. Olá para o pessoal de casa também. A estreia da série Tremembé reacendeu o interesse do público em geral sobre os crimes mais marcantes do nosso país. Dentre eles, o assassinato dos pais de Suzanne von Richthofen, que aconteceu no ano de 2002. Mas o que muita gente não sabe é que este crime teve influência direta na legislação brasileira com alteração de uma previsão legal no que diz com o direito sucessório, ou seja, o direito de herdar. Após a ocorrência deste crime, a Lei 13.523 de 2017, ou seja, 15 anos depois, alterou o Código Civil, dando legitimidade para que o Ministério Público possa pedir a exclusão de herdeiros que cometeram homicídios dolosos ou tentaram matar a pessoa da qual herdariam bens da sucessão. Antes desta alteração, somente quem poderia pedir a exclusão da sucessão eram pessoas com interesse legítimo, ou seja, os herdeiros ou mesmo credores daquela pessoa. Com a alteração trazida ali no ano de 2017, não restam mais dúvidas que o Ministério Público pode diretamente apresentar esse pedido, não dependendo de ninguém. No caso específico da Suzanne, o pedido foi apresentado pelo irmão, que era alguém que tinha sim o seu legítimo interesse, e ela foi considerada oficialmente indigna de herdar o patrimônio do seu pai e da sua mãe. A indignidade ela ocorre por atos graves contra o falecido e ele deve ser reconhecido por uma ação judicial pertinente, com objeto próprio. Sabe quem é considerado indigno? Quem pratica homicídio doloso com a intenção de matar ou a tentativa contra a pessoa de quem é herdeiro,
Quem acusa caluniosamente em juízo o autor da herança ou pratica algum crime contra sua honra, ou quem utiliza da violência ou fraude para inibir que o autor da herança possa dispor dos seus bens em testamento. Em qualquer desses casos, é possível aplicar a sanção civil por indignidade, e esta pessoa ficará fora do direito de herança. E, por conta de Suzane van Richthofen, o Ministério Público, desde 2017, tem legitimidade para fazer esse pedido. Gostou dessa informação? Aqui no programa da Regina eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. E agora é hora de falar de estilo. A nossa colunista Márcia Gross chega com mais uma dica especial de moda, daquelas que deixam o dia a dia mais prático, elegante, né? E cheio de personalidade. Vamos conferir? Oi, Regina, tudo bem contigo? Tudo bem com vocês que nos assistem? Gente, hoje vim trazer super dicas de moda para vocês. Detalhes que vão fazer toda a diferença. Eu, por exemplo, saí do meu treino e a minha rotina vai estar super corrida. Não vou conseguir ir para casa. E aí, o que eu fiz? Trouxe na minha bolsa detalhes como acessórios, cinto e aqui gargantilhas, ó, para super valorizar aqui o meu look. Optei pelo uma t-shirt, que é super tendência, que tá super na moda e que super funciona com tudo. Inclusive, eu tô usando uma legging, que a gente às vezes tem medo, né, Marcinha? A legging, ela é só para academia. Gente, não é só para academia. Eu usei na academia, tá? Botei a t-shirt, botei esses detalhes aqui de acessório e vou continuar a extensão do meu dia usando a legging. Não dá para aqui mostrar para vocês, mas eu tô com um saltinho no pé, eu tô com um tamanquinho de saltinho que tá super elegante, tá super chique. Mas quando eu não quiser usar o tamanquinho, eu posso colocar, gente, ou um tênisinho, ó, que super vai funcionar, ou uma sandália com brilho, mais formal, que também super funciona e dá muito certo, assim, para a rotina do dia a dia. Aí, para quem vai entrar em ambiente um pouco mais formal, tenham no roupeiro um blazer neutro, um blazer de cor assim nude ou preto, que super funciona. Joguem por cima da t-shirt, que vai dar um ar assim mais formal, mais alfaiataria, e vai super funcionar ali para a rotina de vocês. E aí, as t-shirts também trouxe aqui opções, ó, nos tons nude, que combina sempre com tudo, independente do que vocês vão estar usando ou por cima ou por baixo, vai super funcionar. Os tons terrosos, que são tendência, que também assim tá fortíssimo e valoriza tom de pele, é uma forte pedida. E a legging, né, tão famosa, democrática ou duvidosa, né, como a gente diz, dá super para usar. Aqui tô mostrando para vocês as opções, ó, t-shirt e legging pro dia a dia, super funciona, gente. E não esqueçam, querem um visual um pouco mais formal, uma sandalinha, ó, mais formal, mais chique, mais elegante no pé. Quer um look mais despojado, mais jovial, joga ali o tênisinho. Então, super funciona e é isso a dica para vocês. Regina, eu espero que você tenha gostado, eu espero que vocês tenham gostado. E se quiserem saber de mais dicas de moda, de mais detalhes, entrem lá no canal do YouTube, se inscrevam no programa da Regina e fiquem sabendo de tudo que está acontecendo nos detalhes da moda. Um grande beijo para vocês, um grande beijo para ti, Regina. Até o próximo programa. Ao meu lado já está Dr. Gilberto Laorgue Nunes, o nosso cardiologista, né? Aquele que cuida do nosso coração, aqui que traz dicas, que traz informações sempre tão importantes pro canal da Regina Lima. Hoje a gente vai começar uma série, na verdade, de 2 episódios, né? Sobre exames, quer dizer, o uso do IA, né, em exames de rotina, enfim. E hoje a gente vai começar com os exames mais simples, digamos assim, né, doutor? Isso, quais seriam eles? Então, na realidade, as pessoas já usam a IA mesmo sem saber. Né? Os smartwatches que diagnosticam arritmias, por exemplo, nada mais são do que dispositivos de inteligência artificial. Né? E isso tem sido expandido, por exemplo, para a análise do eletrocardiograma, que é um exame fundamental, por exemplo, para o diagnóstico de um infarto do miocárdio. Então, existem protocolos e estudos mostrando que a análise do eletrocardiograma num serviço de emergência qualquer, pelo médico ou pela IA, quando se faz uma comparação, a inteligência artificial acerta mais o diagnóstico de infarto
E o mais importante, só libera quem realmente tem baixíssimo risco de ter tido um infarto. Então, essa seleção, a inteligência artificial consegue ver ou perceber padrões que a gente às vezes não percebe. Quer dizer, mas não tem nenhum risco, então, nesse caso, nenhum risco, de pelo usar contrário. IA. Aumenta a acurácia diagnóstica, como a gente fala, e reduz o risco da gente liberar um paciente que tem infarto, sem fazer o diagnóstico, né? E tem outras coisas muito interessantes também que estão surgindo. Por exemplo, no exame clínico de um paciente no consultório, existem alguns estetoscópios que são eletrônicos e que eles gravam aquilo que a gente ausculta no peito do paciente. Então já existem programas de inteligência artificial que a gente faz o download daqueles sons e ele nos dá o diagnóstico. Olha, isso aqui é uma insuficiência da válvula mitral. Nossa. Esse sopro é de estenose da válvula aórtica. Entendeu? Então aquela análise que a gente tinha que fazer na nossa cabeça para chegar ao diagnóstico do que a gente está auscultando no peito de um paciente, isso pode ser feito de uma maneira extremamente precisa pela inteligência artificial. Tá, mas então quer dizer que a inteligência artificial... Nós estamos falando aqui da parte boa, né? É bem isso mesmo. Da parte boa. Claro que a gente sabe também que hoje o brasileiro adora se automedicar e também olhar, por exemplo... me deram um exame e deu resultado tal, eu vou no Google olhar o que é isso. Então a pessoa já não vai no médico, ela já tira as conclusões por ela mesma. Mas nesse caso, a IA vem para ajudar e trazer mais precisão. Exatamente. Então, assim, eu vi uma frase muito interessante numa publicação que diz o seguinte: a inteligência artificial não vai substituir o médico, mas o médico que usa a inteligência artificial vai substituir o que não usa. É verdade. Então, ela é uma ferramenta para ser usado em conjunto com o conhecimento e a formação do médico. Eu até falei do Google, né? Na verdade, tem também tem a ChatGPT, que é o nome? Isso. E o Google desenvolveu esse programa que chama AMIE, né? Que é um programa que auxilia o médico no diagnóstico do paciente, da doença do paciente, quer através da análise de entrevistas, ou seja, da anamnese, história clínica que a gente faz comumente com o paciente no consultório, e ela foi testada também para tentar acertar o diagnóstico em casos clínicos desafiadores que são publicados em revistas médicas. Então a acurácia dela foi acima da dos médicos. E claro, o médico sem IA acertou menos do que o médico que usou a IA em associação com o seu conhecimento, com a sua experiência. Então é isso. Quer dizer, na verdade, as pessoas também precisam, os profissionais, e na área médica não é diferente, precisa aprender a manejar com isso, até para se destacar. Para se destacar e para saber usar a ferramenta. Como toda ferramenta nova, a gente tem que aprender para que ela serve. Então ela não vai substituir o diagnóstico médico, ela não vai ser autônoma, né? Ela vai atuar em conjunto com o médico e vai refinar esse diagnóstico. Por quê? Porque pela capacidade que ela tem de armazenar informação e, mais importante que isso, procurar essa informação, a informação adequada para o caso em tela, ela faz isso muito mais rápido que o nosso cérebro. Então ela pode aumentar a acurácia e também a rapidez com que a gente chega a um diagnóstico. Tá bem, doutora. Na próxima semana a gente fala então dos exames um pouco mais complexos, né? E como elas podem nos ajudar também. Com certeza. Obrigada por hoje. Com a correria do dia a dia, a gente muitas vezes esquece também do mais básico, né? Que é cuidar da gente. Hoje, a Josiê Pacheco fala sobre a importância do autocuidado para manter o equilíbrio da nossa saúde física, emocional e mental. Olá, pessoal. Hoje eu trago uma reflexão sobre o autocuidado. O autocuidado está relacionado ao bem-estar próprio e, consequentemente, à saúde. É importante entender quais são as suas necessidades e desejos. A partir do momento em que você cria hábitos rotineiros de autocuidado, contribui para uma melhora na sua saúde física, espiritual e psíquica. Cuidar de si mesmo com foco no seu bem-estar não está relacionado ao egoísmo. São conceitos diferentes. O egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses e opiniões em primeiro lugar, em detrimento do bem-estar das pessoas com as quais se relaciona. Para o seu autocuidado, é importante dizer não. Quando você deixa de ir na terapia, academia, curso de inglês,
Por exemplo, para se encaixar em uma atividade extra solicitada pelo outro, você está deixando o seu bem-estar em segundo lugar. Por isso, é importante que quando estiver muito cansado, diga não para aquele favorzinho que irá te impedir de ter um momento só seu. O autocuidado físico está relacionado ao cuidado com o corpo. Por isso é importante buscar uma alimentação saudável, praticar atividade física e dormir bem. O autocuidado emocional significa estar conectado com as suas emoções e ir em busca de autoconhecimento, preferencialmente com o acompanhamento de um profissional qualificado, para que você consiga lidar de maneira positiva com todos os seus sentimentos que existem dentro de si. O autocuidado social corresponde às escolhas das nossas relações. A conexão com outras pessoas é muito importante, pois a convivência traz impactos significativos para a nossa vida. Boas relações contribuem para uma sensação de bem-estar. O autocuidado espiritual, através de uma rotina de meditação, oração e conexão com a natureza, nos proporciona qualidade de vida. As terapias integrativas nos auxiliam nesse processo. Cuide-se e até logo! Tá na hora da gente conversar com ela, que é enfermeira, traz dicas muito legais sempre, informações, né? Coisas que às vezes a gente nem imagina. Tô falando, claro, da Adriane Bescol. Olá! Estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre o cuidado com a pele. E hoje vou falar sobre uma lesão bem comum no idoso, que são as skin tears, que são aquelas lesões onde a gente segura com um pouco mais de força e os idosos, por ter a pele mais sensível, aquela pelezinha flácida, fininha, a gente acaba fazendo uma lesão. Inicia geralmente com uma mancha arroxeada e depois ela pode abrir. Às vezes até mesmo durante o manuseio ela já rompe essa pele. O ideal é a gente tentar conservar o máximo possível a pele ali de volta, mesmo que ela levante, a gente tentar reposicionar e manter para evitar mais uma porta de entrada, né? O risco de infecção ali mais séria nessa lesão. O paciente acamado, às vezes a gente vai imobilizar esse paciente, acaba segurando, ou na hora de levantar na cama, né, faz uma lesão por fricção, a pele muito frágil, então elas são bem frequentes. E um cuidado bem importante, então, é proteger essas áreas. Hoje a gente tem filmes plásticos adesivos que podem proteger as áreas mais frágeis, hidrocolóides, espumas, tudo isso pode ajudar e evitar uma lesão. Temos também muito frequente essas lesões aparecerem na remoção dos adesivos. Às vezes faz um curativo, ou até mesmo uma lesão que já tem, cobriu, botou um micropore e está muito grudado, na hora que a gente vai remover esse adesivo, acaba removendo a pele junto. Dá uma sensação ruim, uma estranheza, a gente se assusta um pouco mais, quem não está acostumado, e aí se torna mais difícil cicatrizar, porque cada vez que cobre, cada vez que vai remover. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês um removedor de adesivos que facilita muito e é muito bom, prático, fácil de usar. Eu uso dessa marca, que é uma marca que eu confio, né? Que é um removedor de adesivo mesmo, tá? Esse aqui é spray, ele não é oleoso, então se precisa refazer o curativo, ele vai aderir com facilidade. Então, aqui eu botei um adesivo, né? E daí a gente passa o spray na volta. Pode até esfregar um pouquinho aqui, deixa uns minutinhos, 2 minutinhos, não precisa muito, e a gente vai conseguir remover com facilidade. Uma coisa que também sempre oriento é a gente segurar a pele embaixo para poder remover sem dar aquela puxada na pele, que é o que favorece também a lesão. Então, depois de uns minutinhos com o adesivo, ele sai com facilidade e a pele não fica oleosa, nem com aquele resíduo de cola, que também fica com aspecto feio e acaba, né, ficando mais difícil de remover. Então, ele já auxilia nessa remoção. A laser terapia contribui muito para a cicatrização, são lesões que abrem com muita facilidade, então para diminuir esse tempo da pele exposta, essa lesão exposta, o laser vem para ajudar a cicatrizar mais rápido e evitar que fique exposto mais, colocando em risco esse paciente. Então, dúvidas quanto aos produtos?
auxílio para a cicatrização dessas lesões, contem comigo, que eu sempre vou trazer alguma alternativa boa para vocês. Deixa eu falar agora com vocês, mulheres aí, de uma marca que mora no meu coração, tá? A Lisale, né? Vocês já sabem. É uma marca gaúcha, 100% feminina, com confecção própria. É uma moda para mulher contemporânea, né? Com peças atemporais, versáteis, cheias de estilo. Eu amo, visto sempre, né? Lá no SBT e também aqui no canal da Regina Lima. E são roupas que valorizam, né, o corpo, a essência única de cada mulher. Tem no DNA a liberdade, o empoderamento e a confiança. É um legado de 3 gerações que une tradição e futuro, oferecendo looks que transitam do casual ao trabalho com elegância e autenticidade. Olá, Regina! Quero fazer um convite muito especial para assistirem o espetáculo Gepeto, que vai estar em temporada a partir do dia 21 até o dia 30 de novembro na Sala Álvaro Moreira, em Porto Alegre. Essa história ela é inspirada nas aventuras de Pinóquio, Histórias de uma Marionete, mas é um texto original escrito pelo Nelson Diniz, dirigido pela Liane Venturella, e é uma correalização do grupo Misericolone de Caxias do Sul e o grupo Máscara em Cena de Porto Alegre. E aguardamos todos vocês para entrarem nessa história com o Gepeto. Tá aqui ela comigo já, ó. Cássia Benedetti, essa minha amiga querida, que também é da Cássia e Cíntia, né, lá de Capão da Canoa, imobiliária, que a gente já tem falado aqui com vocês. Elas são consultoras, né, elas são corretoras de imóveis, que atendem de uma forma completamente diferenciada lá em Capão da Canoa. E, aliás, esses dias eu estava pensando sobre isso, né? Quando a gente era criança, que ia muito pro litoral. E como as coisas mudaram, né, Cássia? Que antigamente a gente via que não existia uma infra. A praia era a praia. Era uma coisa largada, né? Assim, ninguém dava bola. Hoje as pessoas querem ir pra praia e querem infra. E a gente tem para dar. Nós temos... de vários tipos. Então, falando um pouquinho dessa evolução, né, até diria assim, de estrutura de lazer, mas também estética do litoral norte gaúcho, eu vou trazer o quê? Aquela lembrança, como tu falaste ali, quando a gente era pequena, aquela coisa do passado. Os imóveis eram decorados com artigos praianos, motivos praianos, temáticos. Tudo era peixe. Peixe, tapetinho conchinha, de peixe, isso concha, aí. navio. Isso aí, navio, remo, barquinhos e tudo mais. Hoje a gente praticamente não tem isso mais. Por quê? Porque com o crescimento, né, paulatino da construção civil, como é que eu digo assim, o próprio panorama arquitetônico modificou-se muito e o aspecto interno foi sendo alterado também. Então, o que acontece? Aquela decoração que se tinha, aquele ambiente, aquele pátio, aquele baldinho de ir na praia, não servem mais. Né? Então, as pessoas querem o quê? Normalmente deixando suas casas para irem para apartamentos, né, onde tem normalmente também no rooftop, no último andar, piscina, às vezes externa e interna, aquecida. É que, na verdade, as pessoas buscam conforto, às vezes até maior do que o que elas têm em casa. Na cidade, exatamente. E aí tem espaço pet, espaço kids,
Salas de cinema, por incrível que pareça, vários condomínios já têm, É mesmo condomínio na praia? Sim, exatamente. E a gente acha que as pessoas não iriam querer ficar, né, numa sala de cinema. Dentro de casa, exatamente. Que loucura isso. Tem. Então, todo esse padrão mudou assim, né? Se busca muito mais prédio que tenha o lazer dentro de casa e se busca também uma decoração muito mais sofisticada, mais moderna, que seja mais prática e ao mesmo tempo bonita também. A gente percebe que as pessoas então estão investindo no que agrada, no que aconchega, no que acolhe, te deixa mais alegre, mais feliz, para daí ir para a praia. Todo mundo quer, tanto que todo mundo quer o apartamento decorado ou a casa decorada. Exatamente. Eu quero na mesma hora. Eu entro e digo assim, tá, mas esse aqui é mais caro? Eu só quero saber isso. Então. Porque, e aí eu sei que Cássia e Cíntia tem essa coisa do pacote justamente por isso. Sim, isso aí que a gente está trazendo também. Eu sou designer de interiores, então oferecemos, inclusive até o final do ano, um bônus para quem comprar com a gente neste período, que vai ganhar 3 horas de assessoria em design de interiores, a ser disposta ali conforme a disponibilidade da gente, do cliente, né? Então, o que é essa assessoria? Nós iremos num ambiente escolhido, né? Faremos um projeto, analisaremos como é que pode ser mexido ou criado, né? Acompanharemos em visitas em lojas, podemos pegar móveis, adornos, né? Fazer testes, enfim. E fazer teste em casa. Então, é um presente bem legal para quem está comprando o seu imóvel e quer esse auxílio com um olhar profissional, né? Já junta uma coisa com a outra e a gente acompanha. E claro que tem também a Black Friday, por exemplo, da Simoneto agora. Exatamente, eu ia comentar. Também tem isso, também. né? Vocês têm aproveitar para dar as ideias do melhor móvel, maior disposição, ergometria, né? Um aproveitamento também. Não só uma coisa estética, mas que também te faça bem, né? Te acolha e não te cause problemas, né? No físico, assim. Então, é um pacote bacana, vender imóveis, mobiliar, decorar os imóveis e contar com a Via Pádua e com a Simoneto também, né? Que atuam na praia também com a gente. Exato. Agora, é isso, né, Cássia? Como a gente falou, como mudou, né, essa questão da praia, que hoje a praia é uma vista cidade de outra forma. com mar. E, inclusive, muita gente que se muda. Sim, eu sou uma dessas. Né? Então, assim, imóveis decorados, tem vários para vender, gente. Gente, às vezes, tudo que a gente precisa é colocar no papel aquilo que não cabe mais na cabeça, né? No Limonada Zen de hoje, o jornalista, você sabe, meu diretor aqui, Adriano Sescani, fala sobre a escrita terapêutica, que é uma forma simples e poderosa de organizar sentimentos, aliviar tensões e nos reconectar com a gente mesmo. Lista de compras do supermercado, reunião de trabalho, contas a pagar, tarefas do dia a dia. Quando a gente coloca tudo isso no papel, a nossa rotina fica muito mais simples. Nem todo mundo sabe, mas a escrita é uma grande aliada da saúde mental. O processo de escrever não apenas nos ajuda na organização, como também nos ajuda a nos entendermos melhor, a nos aceitarmos melhor. É uma ótima forma de acolhimento. A escrita, ela é um exercício bastante solitário, né? Então, ela pode ser uma forma de se expressar, de desabafar, né? Então, as pessoas se sentem, em geral, muito aliviadas quando conseguem escrever, né? Às vezes vem acompanhada de choro, às vezes não. Essa sensação de alívio, né? E de estar ali guardado num espaço sigiloso, privado, que não precisa mostrar para ninguém, ajuda as pessoas a poderem dialogar consigo mesmas. Eu já ouvi falar que a gente, eu não sou bom na escrita, não gosto de escrever, eu não sei me expressar. Mas a escrita terapêutica tem muito disso, né? De botar no papel ou na tela do computador o que está sentindo. Sim. As pessoas às vezes têm bloqueios, né? Mas elas podem, claro, sentir o seu tempo, às vezes precisa dar um tempo, e aí se colocar nesse exercício de escrita. Pouco com a ideia de não se preocupar muito com a forma que vem, com a forma que sai. E Patrícia, e o processo de escrita, ele tem que ser diário, semanal?
Tem que ser no computador, no caderno? Então, Adriano, muita gente fala que é bacana escrever um pouco todo dia. Para as pessoas que usam a escrita como uma ferramenta cotidiana, assim, não necessariamente precisa ser todos os dias. Então, acho que as pessoas podem escrever quando elas se sentem com desejo de escrever, com vontade de escrever, né? Mas acho que sim, que esse exercício faz diferença, né? Esse exercício de não perder um ritmo, né? Acaba sendo importante, assim. Ele não substitui a terapia tradicional. Não substitui. Pode ser complementar. Exatamente, complementa muito bem. Normalmente a gente bota no papel coisas que nos incomodam, sentimentos de tristeza, luto, perdas, mas conquistas também são importantes a gente colocar, né? Certamente. E também a própria ficção, né? Das pessoas quererem escrever uma história, né? Que certamente vai ter algo de inconsciente ali. Vai ter uma ficção que é a nossa própria história, né? Que a gente vai contando, que a gente vai vivendo, que a gente vai elaborando. Então, isso pode estar ali naquele papel. Aí vai depender do jeito que cada um gosta de escrever, que consegue escrever, que se sente bem escrevendo, né? Mas não precisa ser um jeito único da própria pessoa. Ela pode escrever das mais diferentes formas. E a gente compartilha ou a gente guarda pra gente o que a gente escreve? Depende, é uma escolha pessoal, né? Pode ser guardado e compartilhado num outro momento. Hoje eu escolho não compartilhar, né? E num outro momento eu me sinto pronta para isso, me sinto à vontade para isso. Ou também de que forma que eu vou compartilhar, né? Aonde eu vou compartilhar, com quem eu vou compartilhar. Eu também tenho esse direito, esse poder de fazer essa escolha, né? Então, acho que isso é muito bacana. Assim. A escrita cura? Eu acredito que a escrita trata, né? E se ela trata, porque quando a gente escreve das marcas que nos ficam, né? A gente vai falar dessas marcas, a gente vai... não tem como a gente não falar daquilo que não nos marcou. Né? A gente fala daquilo que está impregnado na gente, nessa escrita. Então, me parece que sim, que a escrita está tratando, que a escrita, então, é terapêutica e cura. A escrita terapêutica traz qualidade de vida. O importante é saber que não há regras. Não é preciso ser perfeito na escrita. Apenas escreva, com o coração, o que vem na mente, sem filtros, sem julgamentos. Seja livre. Gente, final do ano batendo na porta, festa e festa, porque não é só Natal, Ano Novo ali, né, que são as festas familiares, mas a gente tem um monte de festas de empresa, né, de amigos, enfim. E Stephanie, tudo bem, em primeiro lugar? Tudo bem. Agora adoro quando ela vem aqui. Saudades Exatamente. De estar aqui contigo. Então, e aí, Stephanie, o que dá pra gente fazer ainda, né, em termos de procedimento, agora, para os próximos dias, ou seja, para as festas, né? Então, os procedimentos que têm um efeito, que a gente já vê logo o resultado e que deixa poucos, se deixar algum hematominha, algum rostinho, vai ser pouca coisa, é o nosso querido Botox, né? Então, a toxina botulínica em face, em pescoço, é um tratamento que não tem mulher que não se gosta de botocada. As que nunca fizeram têm medo, né, de ficar muito paralisada. Mas é só um medo inicial, porque não tem quem resista a um botox bem feito. É isso que eu ia dizer, se procurar o profissional certo, isso não vai acontecer também. E né? em dia. E é um procedimento, a Regina sabe, ela faz lá comigo, super tranquilo. Pode ficar algum hematominha, mas muito pequeno, e é muito difícil de acontecer. Não, o meu nem fica. Mas se ficar, é 12 horas, 24 horas. E nós podemos também fazer os skin boosters, que é aquela hidratação
de dentro para fora, então nessas ruguinhas de pezinho de galinha, que o efeito é praticamente imediato e também tem baixo risco de hematomas e dá um glow. E nós temos também um que eu adoro antes de eventos, de festas, que é o Profilo, que é aquele que dá um glow na pele. Ele faz uma hidratação, ele melhora glow, viço, brilho mesmo, então eu adoro para noivas, para debutantes, para formandas, né? Sempre que tem algum evento em vista. E agora, no final do ano, como tu bem disse, nós temos muitos eventos. É verdade. E o Profile todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. Vai depender um pouquinho, muda a técnica de aplicação. Porque a gente vai avaliar as regiões da face que precisam desse glow. Mas eu gosto muito nessa região próxima dos olhos. Dá pra fazer no rosto todo, dá pra fazer no pescoço. E o pós dele é 2, 3 dias, que fica mais embolotadinho, depois já fica ótimo. Então dá pra fazer no colo também. Dá pra fazer em dorso de mãos. Então o Profilo realmente melhora a qualidade de pele, viço e faz diferença ao se maquiar. Agora é uma época que a gente também se maquia abusa, mais. Né? Então é um ótimo tratamento. Então eu diria que para festas assim, sem grandes tempos de recuperação e com efeitos mais rápido, os preenchimentos estruturais também ficam belíssimos, porque o risco de hematoma é baixíssimo, o edema é muito baixo. Então, quem quer dar aquele up no malar, melhorar um contorninho de mandíbula... Lábios também? Lábios tem um tempo de recuperação mais ou menos de 5 a 7 dias pelo edema. Entendi. Mas 5 a 7 dias depois já Mas tá lindo e se a pessoa calcular bem, né? Exato. Tipo, eu quero pra tal dia. Dependendo ainda, é super tranquilo. Então, esses procedimentos são os que menos demanda cuidado e recuperação. E fazem toda a diferença, tanto na make quanto na nossa autoestima, porque é muito bom a gente ir para esses eventos se sentindo bem, claro né? Que faz sim. muita diferença. Vem cá, e tratamento mesmo, né, de pele, também lifting, essas coisas assim, que são mais rápidas, né? Limpeza, enfim, essas coisas também dá pra fazer? Nós temos, assim, algumas tecnologias que podem ser feitas como o Ultraformer, que não tem tempo de recuperação. Exato. Tu lembra que tu faz e no mesmo dia tu sai, maquia, não trabalha. Tinha nada, não fica hematoma, fica muito pouco edema, muito pouquinho mesmo. Então, isso tem um efeito lifting na face, dá pra fazer efeito lifting na sobrancelha, dá pra melhorar a papadinha e o pescoço. Então, também é um tratamento que pode ser feito nessa época do ano sem problema. Outros tratamentos como peelings, como cirurgias para lifting, tudo isso demanda mais tempo de recuperação e mais cuidados. Então, o ideal talvez não seja fazer nessa época de tantos eventos, se tu não vai ter tempo de ter essa recuperação com calma, né? Sim, a gente não vai querer ir nem com uma manchinha, nem com uma coisinha numa festa. Eu acho que essa época agora são desses tratamentos que tem um efeito mais rápido e que tem pouco tempo de recuperação, né? Que a gente já pode seguir a vida. Então eu destacaria esses. Tá bem. É isso então, é só procurar a Stephanie lá, vocês já sabem, né? Que aí vocês vão sair lindas, maravilhosas para as festas. Obrigada, Stephanie. E tô te esperando também, né? Ah, pois então, eu tenho que ir lá mesmo, né? Já tá na hora. Nós vamos, pode deixar. Gente, mas por hoje o programa da Regina fica por aqui, passando para te lembrar que vocês podem rever esse e outros programas no canal da Regina Lima, no YouTube. Aproveita, portanto, te inscreve. O programa da Regina tem patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, os ambientes mais lindos e modernos, nas lojas das avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 em Porto Alegre e também na Rua Liberdade 46 em Canoas. E também eu tenho que falar da Via Pádova Móveis e Decoração, né, que é onde nós estamos aqui, no segundo andar da Simoneto, da Avenida Ipiranga 7630. Simoneto e Via Pádova, elegância e sofisticação para o seu lar. Beijinho, até mais!